E aí pessoal, tudo bem? Como vai vocês? Estou feliz aqui de poder começar uma coisa bem interessante. E para isso, eu quero chamar uma pessoa muito especial para mim. Ela vai me ajudar a entender a classe bíblica e o estudo da Bíblia. Vai dar a opinião dela, nós vamos fazer muitas perguntas, ter muitas respostas. E se você tiver pergunta e resposta também, você pode mandar para mim, tá bom? Vem cá, minha princesa. Vocês conhecem essa moça bonita aqui, ó? A Ana Letícia. Ela é minha filha muito querida. Tudo bem, Aninha? Sim. Um beijo. Muito bem. E nós vamos estudar a Bíblia agora, porque é para a idade dela também. A Aninha vai ter quase 9 anos quando ela se batizar. Ela já está estudando a Bíblia com a gente há muito tempo. Todos os pôr do sóis a gente fala sobre Deus, sobre as coisas da Bíblia. Mas agora ela vai participar comigo de toda essa classe bíblica até terminar esse ano. Tá preparada, Aninha? Sim. Tá feliz? Sim. Então tá bom. Vamos começar então? O programa de hoje vai falar sobre obediência. Roda a vinheta. Muito bem, nós vamos começar hoje falando sobre algo muito importante, a obediência. O que é obediência para você? Fala bem alto assim pra gente entender na tua cabecinha o que significa obediência. Quando uma pessoa mais velha fala, você tem que obedecer. Obedecer. E existem pessoas que não obedecem? Existem. Então tem gente que obedece e que não obedece. E na sua cabeça, que história da Bíblia a gente lembra quando a gente fala sobre obediência e desobediência? Adão e Eva. Adão e Eva, bem no comecinho da Bíblia? Aham. Então tá bom. Então vamos fazer uma mágica agora. Faz assim com a mão, Ana. Olha que legal, o que aconteceu? Uma maçã. O que você acha, Ana, que isso daqui te lembra uma história da Bíblia? Quando a Eva comeu aquele fruto. Aquele fruto, mas era uma maçã? Não, a gente não sabe qual fruto. A gente não sabe o que é, mas todo mundo fala que é uma maçã, né? Muito bem. Não era uma maçã, ou quem sabe até era uma maçã, mas era uma árvore especial. Deus então fez um monte de coisas que nós vamos aprender no próximo estudo, e então ele colocou bem no meio do jardim uma árvore especial. E o que ele falou então para Adão e para Eva sobre aquela árvore? Que aquela árvore não podia comer do fruto dela. Nem chegar perto, nem olhar. Aquela árvore tinha alguma coisa de especial? Não. Era apenas uma árvore no meio de todas as outras, que Deus disse assim, olha, eu vou fazer um teste com vocês. Se vocês forem obedientes a mim, se vocês acreditarem na minha palavra, vocês não vão conhecer o que é maldade, o que é desobedecer. Mas o que aconteceu? Eva foi lá andar perto da árvore. E aí, o que a gente vê na história da Bíblia, que está lá em Gênesis 3, de 1 a 8, 9, 10, dependendo do quanto que a gente quer ler sobre essa história. Eva olhou para aquela fruta e a primeira coisa que ela fez foi ver que a fruta era bonita, chamava atenção. Você já fez alguma vez na sua vida, você aí aventureiro, e você minha aventureira, alguma vez na sua vida, a mamãe disse assim, olha, eu tenho essa caixa aqui, mas vocês não podem mexer até amanhã. Como é que você fica? Curioso, você quer saber o que está acontecendo, né? Foi a mesma coisa, Deus queria provar se eles iriam obedecer ou não chegar perto da árvore. Mas ela foi lá e começou a olhar a árvore, começou a ver as frutas começaram a ficar gostosas, e aí a pessoa que queria enganar elas, que era Satanás, falou assim para ela, olha, quando você comer dessa fruta, você vai ficar muito inteligente. Era verdade isso? Olha, de certo ponto, Ana, meu querido aventureiros, era uma verdade. Porque até aquele momento, Aninha, eles só sabiam o que era bom, só sabiam o que Deus tinha falado. A partir do momento que eles comem da árvore do bem e do mal, eles estão passando vamos dizer assim, uma fronteira daquilo que é desobedecer a Deus, entendeu? Então, na verdade, eles adquiriram conhecimento? Sim, mas um conhecimento o quê? Do que é mal agora. Eva não suportou, e o que ela fez? Deu uma mordida, e no mesmo momento ela se sentiu assim, puxa, desobedeci a Deus, e ela então levou para Adão que, que gostoso, olha Eva, o que você fez? E naquele momento, eles aprenderam uma coisa que não existia, a desobediência. Não existia no Éden, só existia obediência. Então, desobedecer é ir contrário a alguma coisa que foi pedido para ser feito. Então, qual que era o desejo de Deus para eles? Olha, vocês não devem me desobedecer
certo? Porque ao me desobedecer, vocês vão querer me desobedecer cada vez mais. O que aconteceu com o filho dela, Caim? Matou o irmão dela. O que aconteceu com as outras pessoas? Se revoltaram contra Deus. O ser humano começou a desobedecer tanto que teve que acontecer? Deus teve que pegar uma família e dizer assim para ele: constrói uma arca. E quantas pessoas daquela humanidade que tinha na época de Gênesis não morreu? Só os 8 dentro da arca. Por quê? Porque todos os outros só faziam que era coisa errada. Por isso que quando Deus pede para a gente obedecer a Ele, você tem que entender que é o melhor para nós. Porque todas as vezes que a gente começa a desobedecer, o que acontece, Ana? A gente vai desobedecendo e a gente fica rebelde. Mas olha, vamos ver na Bíblia alguns versos que falam sobre obediência. Na sua cabecinha assim, quem que é a primeira pessoa no universo que a gente tem que ser obediente? Deus, muito bem. Ó, eu vou colocar meu óculos aqui porque eu já sou velho, não falo pra ninguém, né? E tem assim, olha, uma passagem no livro de João. Então eu vou abrir a minha Bíblia aqui, deixa essa maçã pra gente comer depois, e você vai abrir sua Bíblia aí. Vamos abrir lá no livro de João. Eu vou abrir a minha e vou te ajudar daqui a pouco. Você abre a sua. E você, aventureiro, abre a sua aí, tá bom? Se você puder. João capítulo 14. Então vamos abrir aqui, Ana. Você vai ler na sua Bíblia, eu vou ler na minha, tá bom? Tá. Beleza. Olha aí na tela o que está escrito em João capítulo 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Olha que legal, Aninha. Então Jesus falou assim, olha, se você me ama, você também vai fazer o que eu peço, porque Jesus só quer as coisas boas para nós. E quem que vai nos amar também? O Pai do céu, que é Deus. Tem um outro verso em João capítulo 15, é só virar a página, nos versículos 13 e 14. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida a alguém, a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Olha que interessante, Ninha. Para nós sermos amigos de Jesus, nós deveríamos fazer o que Ele pede para nós. Pede. A segunda coisa, depois de Deus, quem mais que a gente deve respeitar? Papai e a mamãe, com certeza. Respeita eu, menina, respeita eu. E a Bíblia também fala sobre a obediência para o papai e para a mamãe. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, de 1 a 3. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O que a Bíblia está dizendo? Para a gente obedecer o papai e a mamãe, sempre. Por quê, Aninha? Porque Deus quer o melhor para nós. E você sabe que o papai e a mamãe também quer o melhor. Eu quero o melhor para você. Entendeu? E eu tenho certeza que o seu papai e a sua mamãe quer só o seu bem. Então a Bíblia diz assim, olha, seja obediente a Deus e seja obediente aos pais. Mas também a gente deve ter um bom relacionamento com o próximo, tá certo? Vamos abrir lá em Mateus agora. Mateus, no capítulo 7, no versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Sabe uma coisa interessante aqui na Bíblia, Aninha? Que Jesus fala assim, olha, tudo que vocês querem que as outras pessoas façam para você, você também tem que fazer para as outras pessoas. O que significa isso? Que a gente tem que ser bondoso com os outros, porque a gente quer que todo mundo seja bondoso com a gente. A gente tem que ajudar os outros, porque todo mundo quer que as pessoas ajudem. Então, o que Deus fala aqui nessa terra? Respeitem a Deus, respeitem aos pais e respeitem as pessoas também. É importante. E como pessoas de Jesus que nós somos, você é, Aninha, todos nós somos, nós temos que ser pessoas diferentes. As pessoas que demonstram amor pelas outras pessoas. Concorda comigo? Sim. E por último, não menos importante, nós devemos ser bons cidadãos também. Respeitar os governos, as pessoas que comandam a nossa nação. Olha que interessante que está escrito em Mateus 22. Anda um pouquinho para frente aí. Capítulo 22, o número grande 22, versículo 21. Está escrito assim, olha, responderam, dá a César, então lhes disse,
Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então Deus está falando assim, olha, você tem que respeitar a Deus no que é de Deus, nas coisas espirituais, Sim. e respeitar César. Quem que era César? César era o imperador romano. O César não é o nome de uma pessoa, mas era o nome de um cargo. Então todo imperador, as pessoas falavam assim, Ave César, significava o que em latim? Seja bem-vindo, ó imperador. Então César era o imperador, não era uma pessoa. Podia até chamar César, mas era o governante daquela época. Então o que Deus falou? Olha, as coisas espirituais vocês devem a mim, só que as coisas do mundo tem que respeitar também. Por isso que, Aninha, uma coisa bem lembrada aqui, por que nós estamos respeitando na pandemia o distanciamento? Às vezes a gente fecha a igreja, por quê? Porque a gente quer respeitar as ordens, as outras pessoas e as ordens também de saúde que nos der. Não custa nada por um tempo a gente fazer o nosso culto, o nosso programa do Aventureiros online. Por quê? Porque nós estamos respeitando. Imagine que a gente junta todo mundo e sem querer uma pessoa está com o coronavírus. Ela vai passar para as outras crianças, a criança vai passar para o vovô, para a mãe. Então nós vamos respeitar essa ordem que nos der. A gente tem que continuar vivendo, mas nós vamos respeitar. E tem um outro verso muito interessante também, que está lá em Romanos 13. 1. Vou ler e você vai acompanhar. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo escreveu assim, olha, nós temos que respeitar o nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente. Não precisa nem concordar com tudo que ele faz, mas temos que respeitar, porque segundo a Bíblia não existe um prefeito que é eleito sem que Deus permitisse. Deus controla todas as coisas. Aninha, olha que legal, a gente viu sobre a obediência a Deus, a obediência aos pais, o bom testemunho uns com os outros, respeitar as pessoas e respeitar os nossos governantes. Existem pessoas que não respeitam a Deus? Sim. Muitas, não é, Aninha? Muitas e muitas. Tem pessoas que não respeitam os pais? Sim. É triste isso, não é? Papai e a mamãe, mesmo que às vezes o papai e a mãe faz uma coisa que a gente não entende, a gente tem que respeitar. Existem pessoas que não respeitam o próximo? Sim. Muitas e muitas, Aninha. E tem muita gente que não respeita também os governantes. E nem os governantes respeitam os cidadãos. Roubam o cidadão, fazem mal para o cidadão. Mas o que a Bíblia fala? Que quem for obediente é amigo de Deus. E eu quero ser amigo de Deus. Você quer? Eu quero. Ah, muito bem. A Aninha é uma excelente filha, mas de vez em quando eu tenho que dar umas broncas nessa menina. Sabe por quê? Porque é um processo da gente aprender. A Bíblia também faz isso com a gente. De vez em quando a gente desobedece alguma coisa, mas a Bíblia, a palavra de Deus, sempre vai falar pra gente o que é certo, o que é bom. Vamos continuar estudando a Bíblia? Até a próxima, amiguinho. E agora eu quero pedir para a Aninha fazer uma oração pra gente, por você que está assistindo, por você que vai assistir, e agradecer a Deus, porque a sua palavra diz que os obedientes serão abençoados. Vamos fazer um Papai do Céu? Senhor Deus, eu sei que algumas pessoas não obedecem, mas elas não conhecem o Senhor. Quem é de Deus obedece, mesmo algumas pessoas que são de Deus e não obedecem, algumas vezes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, lindeza. Pessoal, tchau, hein? Até a próxima, que nós vamos continuar estudando. Na próxima vez que a gente se encontrar, nós vamos falar sobre a criação de Deus. E eu vou falar um monte de coisa interessante sobre a natureza, e nós vamos aprender que Deus é o Criador de todas as coisas. Até a próxima, galera. Tchau.